Era dia 7 e 18 de uma quinta-feira abafada, num começo de inverno, que não se decidia entre frio e calor, na periferia de Campinas, interior de São Paulo. O sol baixo atravessava o bairro como lâminas douradas, esticando sombras longas que pareciam tocar o horizonte, enquanto o cheiro de terra seca se misturava ao aroma distante de pão quente vindo da padaria da esquina. As crianças já encerravam os últimos minutos de brincadeira na rua. Algumas chutavam bola preguiçosamente, outras corriam atrás de pipas presas em fios elétricos, e as mães começavam a chamar pelos nomes de seus filhos à medida que as casas reacendiam suas luzes amarelas. Era um daqueles fins de tarde que se repetiam quase iguais, dia após dia, como se o bairro fosse uma fotografia que mudava pouco com o tempo. Entre essas crianças estava Caio Henrique, um menino de 6 anos, magro, de pele morena, cabelos muito pretos e ondulados, olhos curiosos e profundos, sempre carregando nas mãos algo que coletava ao longo do dia. Pedras diferentes, tampinhas, galhos, qualquer coisa que sua imaginação transformasse em tesouro. Naquela quinta-feira, ele segurava um carrinho vermelho com as rodas já gastas, seu objeto preferido, e deslizava-o pelo chão de concreto rachado do quintal enquanto imitava sons de motor com a boca. Sua mãe, Elaine, observava da porta. Tinha acabado de chegar do trabalho, cansada, com os ombros tensos, o uniforme desbotado do mercado onde trabalhava dobrado na cintura. Era uma mulher forte, mas poderia acontecer naquela normalidade repetida. Nunca poderia imaginar que naquele exato dia, naquela exata rua, naquele exato minuto, o mundo dela estava prestes a desmoronar para sempre. Às 17h20, uma mulher que ninguém ali conhecia virou na rua. Ela vinha andando de forma tranquila, quase relaxada demais para alguém que não fazia parte do bairro. Usava uma blusa bege, calça escura e carregava uma bolsa grande de couro, daquelas que parecem pesar o mundo inteiro. Mas o que chamava a atenção não era a roupa ou o jeito que ela caminhava. Era o rosto. Um rosto que ninguém havia visto antes, mas que, de alguma forma, transmitia uma estranha familiaridade, como se todos já tivessem cruzado com ela, sem lembrar exatamente onde. A mulher parou alguns passos à frente da casa de Caio. Olhou de um lado para o outro como quem espera alguém. Mas não havia ninguém ali esperando por ela. As poucas pessoas que passavam pela rua estavam distraídas com suas próprias rotinas. Um carro que subia, devagar. Uma senhora puxando uma sacola de compras. 2 meninos correndo para casa. Caio continuava brincando sem notar nada. A mulher então aproximou-se dele com calma, como se fosse apenas uma vizinha comum. Se abaixou, ficando da altura do menino, e sorriu. Era um sorriso estranho, não assustador, mas vazio, como se fosse ensaiado. Oi, campeão. Qual é seu nome? Caio levantou os olhos devagar, desconfiado no início, mas rapidamente relaxou. Crianças têm essa inocência crua. Acreditam em sorrisos, em vozes suaves, em gestos gentis, mesmo quando esses gestos escondem intenções que elas jamais conseguiriam compreender. Caio, respondeu baixinho. A mulher pareceu satisfeita. Que carrinho bonito. Posso ver? Ele hesitou por 3 segundos e entregou. E foi aí, exatamente aí, que a linha entre segurança e perigo ficou tênue. Porque foi naquele instante, naquele gesto tão simples, que a vida de Elaine e de todos ao redor foi empurrada para uma direção irreversível. A mulher pegou o carrinho, analisou. Disse algo que Caio jamais repetiria e devolveu com cuidado, e em seguida ofereceu a mão para ele. Vamos ali pegar um doce? Aqui pertinho. Você gosta de doce, né? Caio olhou para a casa, olhou para a rua, olhou para a mulher. Em qualquer outro dia, talvez dissesse não. Talvez ficasse tímido, ou tivesse medo, ou simplesmente ignorasse. Mas naquele dia, naquele minuto, sua mente infantil acreditou que não havia maldade no mundo capaz de machucá-lo. Talvez estivesse animado com o doce. Talvez tivesse gostado da mulher. Talvez tenha achado que voltaria antes que sua mãe percebesse. Ele pegou a mão dela.
Eles começaram a caminhar devagar, como se fossem realmente apenas uma mulher e um menino indo comprar um doce. Nada chamava a atenção. Nada parecia errado. Nada parecia fora do normal. Até que, por um instinto inexplicável, Elaine sentiu algo. Ela estava na cozinha enchendo um copo d'água, quando sentiu o estômago apertar. Não era dor. Não era enjoo. Era uma sensação quase espiritual, um pressentimento que não se explica com palavras. Algo estava errado, muito errado. Ela olhou para o quintal, não viu o filho. Caio? Chamou, agora com o coração acelerando. Nenhuma resposta. Correu até o portão. Olhou a rua. Nada do filho. O mundo pareceu girar, mas não havia tempo para pânico. Ela começou a gritar. Caio! 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 Os vizinhos apareceram nas janelas. Um motorista reduziu a velocidade. Um cachorro latiu. E foi nesse exato momento que o irmão mais velho de Caio, Henrique, de 10 anos, surgiu correndo da casa de um amigo na mesma rua. Ele estava vindo para casa, com o uniforme da escola ainda suado, quando viu algo que congelou seu sangue. Ele viu seu irmão sendo levado pela mão por uma mulher que nunca tinha visto na vida. Na hora, seu corpo reagiu antes da mente. Ele correu. Correu como nunca havia corrido, o coração golpeando o peito, as pernas queimando. Mas a mulher, percebendo o garoto, apertou o passo, e antes que Henrique pudesse alcançá-los, ela virou a esquina. Henrique chegou 3 segundos depois. 3 malditos segundos. A rua seguinte estava vazia. Caio e a mulher tinham desaparecido. Henrique gritou tão alto que a garganta arranhou. Mãe! Mãe! Ele foi embora! Levaram ele! Elaine correu, ou melhor, voou. Chegou à esquina com o coração gritando dentro do peito. Sentiu as pernas falharem. Sentiu a realidade dissolver. Sentiu cada pedaço do mundo perder sentido. Seu filho tinha desaparecido em menos de 3 minutos. A partir dali, tudo virou caos. Telefone, polícia, vizinho tentando acalmar, outro vizinho chorando, gente dizendo, eu vi algo, mas não tinha certeza. Gente dizendo, não vi nada. Olhares confusos, passos apressados, sirenes, vizinhança inteira na rua. Ninguém entendendo como alguém poderia levar uma criança em plena luz do dia. Quando a polícia chegou, 2 viaturas, 3 policiais, Elaine estava de joelhos na calçada, respirando descompassado, sem conseguir pronunciar frases completas. Henrique chorava sem parar, repetindo, eu vi, ela levou ele. Os policiais começaram a traçar as primeiras perguntas, mas nada parecia fazer sentido. Quem era a mulher? De onde veio? Para onde foi? Como desapareceu tão rápido? E por que Caio, um menino tímido, teria ido com ela tão facilmente? A rua inteira foi vasculhada. A rua de cima, a de baixo, bares, mercados, lotérica, padaria, galpão abandonado, matagal, uma obra ao fim da avenida. Nada. Era como se a mulher tivesse se dissolvido no ar. A noite caiu sem resposta. E quando o relógio marcou 21h40, o bairro inteiro estava em silêncio absoluto. Nenhum carro passava, nenhuma criança brincava, as janelas estavam fechadas, o vento parecia diferente, mais pesado, mais frio. Elaine ficou sentada na cama de Caio, segurando o carrinho vermelho, o único objeto que ele deixou para trás naquele dia. Ela disse uma frase que, segundo ela, se repetiria em sua cabeça pelos próximos 27 anos. Eu devia ter chamado ele mais forte. Eu devia ter ido buscar ele. E ninguém no bairro jamais esqueceria o som daquela noite, da primeira noite em que Caio dormiu fora de casa. Não por escolha, não por um passeio, não por descuido, mas porque alguém o levou. E ninguém viu para onde. E ninguém sabia por quê. Era o começo de um caso que, por décadas, deixaria polícia, jornalistas, moradores e especialistas perplexos. Um caso cercado de perguntas sem respostas, pistas que se contradiziam, suspeitos, improváveis e um desfecho que ninguém, absolutamente ninguém poderia prever. E, acima de tudo, era o começo da dor mais profunda da vida de Elaine.
a dor de perder um filho para o desconhecido. Uma dor que não grita apenas no dia do desaparecimento, mas em todos os dias seguintes. Uma dor que se torna relógio, sombra, fantasma. Uma dor que molda a existência. Uma dor que naquele dia, naquela rua silenciosa de Campinas, havia acabado de nascer. As primeiras 48 horas após o desaparecimento de Caio Henrique foram um borrão. Uma mistura de desespero, esperança frágil, informações desencontradas e uma sensação crescente de que o tempo estava passando rápido demais para quem precisava de respostas e devagar demais para quem só queria acordar daquele pesadelo. A madrugada caiu densa sobre o bairro e a sensação de que algo profundo, quase sobrenatural, pairava sobre as ruas se tornou real. Nem mesmo os cachorros latiam. Era como se o desaparecimento tivesse arrancado o fôlego da comunidade inteira. Cada casa, cada portão, cada esquina carregava um peso silencioso, o peso de que uma criança havia sido levada ali, diante de todos, e ninguém conseguiu impedir. Às 2h13 da manhã, a pequena sala da casa de Elaine estava iluminada apenas pelo abajur velho da estante. Um policial militar, um investigador da Polícia Civil e uma escrivã tentavam, ao mesmo tempo, entrevistar Elaine e acalmar Henrique, que não conseguia parar de repetir a mesma frase. Ela puxou ele pela mão e olhou para mim, como se não tivesse medo de nada. Essa frase se tornaria um dos pontos mais importantes do caso. O olhar dela. O olhar da mulher que ninguém conhecia. Henrique descrevia aquilo como um olhar de quem tinha certeza do que estava fazendo. Como se levar uma criança no fim da tarde fosse algo tão simples quanto atravessar a rua. Mas a polícia tinha outro problema. A descrição era genérica demais. Mulher branca, cabelo castanho, estatura média, roupa clara. Uma descrição que combinaria com centenas de mulheres em Campinas, talvez milhares. Ainda assim, os investigadores tentaram extrair o máximo possível do menino. Ela falou algo além do que você ouviu? Perguntou a investigadora Patrícia, que tinha uma voz calma, quase maternal. Henrique limpou o nariz na camiseta e respondeu com um fiapo de voz. Ela disse, vamos lá pegar um doce. É rapidinho. Ela carregava alguma coisa? Insistiu Patrícia. Uma bolsa grande, marrom, meio caída na ponta. E ela estava sozinha. Henrique hesitou. Fechou os olhos. Depois disse algo que, na hora, pareceu irrelevante, mas anos depois seria analisado com extremo cuidado. Acho que ela olhou para alguém, antes de virar a esquina, como se estivesse sinalizando alguma coisa. Para quem? Elaine perguntou, apertando o peito. Henrique balançou a cabeça. Eu não sei. Eu só vi ela virar a cabeça, tipo assim. Ele virou o rosto para o lado, demonstrando o gesto. Era um movimento rápido, quase imperceptível para um adulto apressado. Mas para uma criança observadora traumatizada no instante do acontecimento, era impossível esquecer. O investigador Malta anotou, mas mentalmente desconsiderou. Já tinha visto aquilo antes. Memória infantil é traiçoeira. Às vezes mistura impressões, imaginações, medos, invenções inconscientes. E ele tinha um protocolo a seguir. Para Malta, o mais provável era um ato isolado, uma mulher sozinha, possivelmente com um histórico psiquiátrico ou algum transtorno emocional. Mas ele estava errado, muito errado. E aquela hesitação de Henrique, aquele detalhe sobre olhar para alguém, jamais deveria ter sido ignorado. Mas às 3 da manhã, equipes da PM começaram buscas nas redondezas. Solos de terrenos baldios foram vasculhados com lanternas manuais. Caçambas, becos, vielas, matagal perto da linha férrea. A região inteira parecia maior, mais perigosa, mais escura, mais sem fim. Cada metro percorrido sem encontrar Caio fazia o coração de Elaine bater mais irregular. Ela não conseguia ficar parada. Caminhava pela rua subindo e descendo a calçada, como se o filho pudesse simplesmente aparecer numa esquina. Em alguns momentos, gritava o nome dele até sua voz falhar. Em outros, ficava em silêncio absoluto,
como se estivesse ouvindo alguma coisa distante, quase espiritual, quase um chamado. Eu sinto que ele está perto, dizia repetidamente, como se isso pudesse fazer o mundo se reorganizar para trazê-lo de volta. Mas ninguém sentia nada além do frio. Henrique, esgotado, dormiu no colo da avó por volta das 4h45. E Elaine finalmente sentou-se, mas não chorou. Não ainda. Parecia presa num estado de choque gelado, como se seu corpo estivesse tentando protegê-la da verdade. Às 6h da manhã, o caso oficialmente se tornaria notícia. Um repórter local da TV Campinas apareceu na rua, com café na mão e olheiras profundas. Carregava uma pequena câmera portátil, sem cinegrafista, porque essas matérias de desaparecimento, pelo menos nos primeiros momentos, eram tratadas quase como rotina. Mas quando ele viu a quantidade de viaturas, a movimentação da vizinhança e o semblante dos policiais, percebeu que aquilo não era um caso comum. "Quantas horas desde o desaparecimento?" perguntou ao detetive Malta. "Quase 12. Suspeita de sequestro?" "Não descartamos nenhuma hipótese", respondeu Malta, usando o protocolo pronto. "A criança estava com quem?" "Na rua, brincando, no quintal. A mãe dentro de casa." "Alguém viu algo?" Malta respirou fundo. "Um dos irmãos viu uma mulher saindo com a criança pela mão. Mas..." Ele hesitou. Detalhes ainda muito imprecisos. Quando o repórter perguntou se havia câmeras de segurança, Malta respondeu com uma frustração visível. "Na rua dele, não. Ninguém aqui instalou câmera ainda. E o comércio da esquina fecha às 17h, e a câmera deles só cobre a porta, não a rua. Uma falha crítica. Uma falha que, mais tarde, seria citada como um dos fatores que mais dificultaram a investigação." Às 8h, o caso tomou outra proporção. A matéria do desaparecimento, exibida no jornal local, viralizou rapidamente nas redes da região. A foto de Caio, uma imagem de aniversário com o uniforme da pré-escola, cabelo bagunçado, sorriso tímido, começou a circular em grupos de bairro, páginas comunitárias, páginas de mães, grupos de WhatsApp e até perfis de ajuda e busca por desaparecidos. E foi aí que, às 9h22, surgiram as primeiras testemunhas. Uma senhora disse ter visto uma mulher segurando uma criança na avenida principal. Outra disse ter visto um menino parecido entrando num carro branco. Um rapaz relatou ter visto um menino chorando perto de uma oficina mecânica. Uma vitória régia de informações falsas, exageradas ou inconclusivas começou a se formar. Mas no meio disso tudo, uma única pista parecia realmente promissora. Às 10h07, um comerciante do bairro vizinho ligou para a delegacia. "Eu vi um menino com uma mulher ontem, perto da parada da lotação. Eu achei estranho porque ele puxava a mão dela como se não quisesse ir." Malta foi pessoalmente até lá. O comerciante descreveu o que viu. "Eu estava fechando a loja. Era quase 6h. Quando vi uma mulher passando com um menino, ela olhou para mim, mas não parecia preocupada. Parecia normal, sabe? Mas o menino parecia meio desconfortável." "O senhor consegue descrever ela?" Malta perguntou. "Média, branca, cabelo castanho, roupa clara." A mesma descrição de Henrique, idêntica, mas ainda insuficiente. Malta insistiu. "O senhor viu se ela entrou em algum carro? Em alguma casa? Ônibus?" "Não. Eu estava do lado de dentro da loja. Só vi quando eles passaram. Quando olhei de novo, já tinham sumido." Sumido. Essa palavra martelaria a mente da polícia por meses, por anos. Ao meio-dia, as buscas se intensificaram. Equipes com cães farejadores foram acionadas, algo incomum para casos tão recentes, mas a gravidade exigia isso. Os cães caminharam pela rua de Caio, cheiraram seu brinquedo, seu travesseiro, suas roupas, e então seguiram uma trilha, até a esquina, até a rua lateral, até a avenida, e então a trilha simplesmente desapareceu, como se Caio tivesse evaporado. O comandante da equipe tentou tranquilizar a família. Isso é normal quando a criança entra em um veículo.
O odor se mistura, se dissipa, mas a palavra-chave ali era um veículo. Se isso fosse verdade, a hipótese de a mulher ter cúmplices se tornava ainda mais forte. E ninguém queria dizer isso em voz alta para Elaine. Às 15 horas, a família recebeu a visita de uma psicóloga forense da Polícia Civil, doutora Marisa. Elaine estava sentada no sofá, segurando o carrinho vermelho de Caio, esfregando o dedo na roda quebrada, como se aquilo a conectasse ao filho. A psicóloga sentou ao lado dela, com cuidado. "Você dormiu?" perguntou suavemente. Elaine negou com a cabeça, os olhos fixos no brinquedo. "Você comeu?" Nova negativa. Henrique dormia no quarto, exausto, agarrado ao travesseiro do irmão. Marisa então fez uma pergunta que parecia cruel, mas era essencial. "Elaine, há alguém que possa ter interesse no Caio?" Ela arregalou os olhos. "Como assim? Interesse? Meu filho tem 6 anos." "Eu sei, mas às vezes existe um familiar distante, um vizinho, alguém que já demonstrou comportamento estranho." Elaine colocou a mão no rosto, chorando finalmente pela primeira vez desde a madrugada. "Não, ninguém. Meu filho não tem inimigos. Ninguém nunca faria isso." Marisa anotou, mas algo para ela soava estranho. Não porque Elaine mentia, mas porque casos assim, geralmente, tinham 2 perfis possíveis. 1. Uma mulher desconhecida, agindo sozinha ou com um comparsa. 2. Alguém conhecido da família, com motivação emocional. E naquele momento, nenhuma das 2 hipóteses parecia sólida. O caso estava preso num limbo. Às 17 horas, completavam-se exatas 24 horas desde o desaparecimento. E foi exatamente nesse horário que algo aconteceu. Algo que a polícia jamais conseguiu explicar totalmente. Uma moradora de uma rua, a 3 quilômetros dali, ligou para a delegacia dizendo que uma mulher havia passado correndo com uma criança no colo. "Não sei se era o menino da TV, mas parecia", disse ela apavorada. A viatura mais próxima foi ao local. A mulher descreveu. Ela corria como se fugisse, como se tivesse medo, mas ninguém vinha atrás. Eu achei muito estranho. "Ela disse algo?" o policial perguntou. "Não, mas ela olhou para trás várias vezes, como se tivesse certeza de que alguém ia aparecer." "Consegue descrever?" "Média, branca, cabelo castanho, bolsa grande, roupa clara." A descrição idêntica mais uma vez. Mas aí veio a parte mais perturbadora. "Mas tem uma coisa", disse a mulher apertando as mãos. A criança estava com a cabeça caída, nem como se estivesse dormindo, ou... Ela não terminou a frase. Não precisou. Os policiais olharam uns para os outros, gelados. Se aquela informação fosse real, Caio poderia estar desacordado. Ou pior. Mas, como todas as outras pistas, essa também se dissolveu. Ela não viu para onde a mulher correu. Não viu se entrou em alguma casa, algum carro, algum terreno. Era outra pista que começava promissora e terminava em nada. Às 19 horas, mais de 30 pessoas vasculhavam a região. Voluntários, moradores, membros da igreja local, até pessoas que nunca haviam pisado no bairro. Lanternas varriam terrenos. Drones sobrevoavam linhas férreas. Carros civis e policiais percorriam rotas repetidamente. Nada. Às 22 horas, circulava no WhatsApp um áudio afirmando que Caio teria sido visto em Hortolândia. Fake. Às 23 horas, alguém disse que ele estava em uma casa abandonada em Valinhos. Fake. Às 00:30, uma mulher jurou ter visto Caio em uma caminhonete preta. Fake. Cada pista falsa drenava energia, tempo e esperança. E Elaine, consumida de dor, mal conseguia permanecer consciente. A psicóloga pediu que ela tomasse água, mas ela recusava, repetindo: "Eu só quero meu filho. Eu só quero meu filho." Quando o relógio marcou 48 horas, a investigação estava oficialmente em estado crítico. Nenhuma imagem de câmera, nenhuma testemunha confiável, nenhuma pista concreta, nenhum motivo, nenhuma linha de fuga identificada, nenhum veículo suspeito. Era
como se Caio tivesse sido engolido pela cidade, desaparecido no ar. E, ironicamente, foi nesse exato momento, no momento em que tudo parecia perdido, que o detetive Malta recebeu uma ligação que mudaria completamente a direção do caso. Uma ligação feita por alguém que não deveria saber de nada, alguém que não estava na rua naquele dia, alguém que não tinha ligação com a família, alguém que jamais deveria estar envolvido. A pessoa disse apenas: "Eu acho que sei quem levou o Caio", e desligou. O que intrigava os investigadores desde o começo, e agora se tornava impossível de ignorar, era a precisão cirúrgica do sequestro. Não havia vestígios, não havia erros comuns cometidos por criminosos amadores. Nada deixado para trás, nenhum DNA, nenhuma impressão digital fora do comum, nenhum relato de carro suspeito ou barulho inusitado. Tudo indicava que quem havia levado Felipe sabia exatamente o que estava fazendo e, mais do que isso, conhecia profundamente a rotina da família. Era como se alguém tivesse mapeado cada passo, cada movimento, cada fraqueza daquele domingo, incluindo o fato de que a rua ficava praticamente deserta no início da tarde. Esse detalhe parecia irrelevante, até que, anos mais tarde, uma testemunha que na época era adolescente diria algo que mudaria a linha investigativa. Aquela rua era tão tranquila que se um carro passasse devagar, todo mundo perceberia. Mas naquele dia, nada. Não vi carro nenhum. Não vi ninguém. Foi como se o menino tivesse evaporado. Esse evaporado se tornaria um símbolo do caso. Alguns policiais, ao longo dos anos, repetiam a frase para ilustrar a frustração que sentiam cada vez que voltavam ao ponto zero. Outros acreditavam que essa ausência de movimento podia indicar que o sequestrador estava a pé. Talvez alguém que morava muito perto. Mas se fosse um vizinho, por que ninguém teria visto nada? Por que nenhum barulho, nenhum grito, nenhum arrastar de passos pela grama? Seria possível que Felipe tivesse sido atraído voluntariamente por alguém conhecido? A família negava que o menino fosse o tipo de criança que sairia com estranhos, mas com conhecidos. Isso era outra história. Ele era educado, sorria facilmente, confiava em adultos próximos e, às vezes, até demais. Com o passar dos meses, a investigação começou a se contaminar com outra camada de sombra, as teorias que envolviam membros da própria família. Não era raro, em casos de desaparecimento infantil, que a polícia mantivesse o olhar atento para dentro da casa. Pais, padrastos, tios, primos. E ali não foi diferente. O pai de Felipe, especialmente, foi alvo de um escrutínio mais intenso do que qualquer outro. Ele era calado, reservado, trabalhava como vigilante noturno e estava dormindo no momento em que o filho desapareceu. A polícia o interrogou várias vezes, testou suas rotinas, investigou sua vida financeira, conversou com seus colegas de trabalho e descobriu algo curioso. Ele estava devendo uma quantia razoável de dinheiro a um agiota local. Nada absurdo, mas o suficiente para levantar suspeitas sobre uma possível motivação para um sequestro encomendado, uma troca, uma vingança. Ele negou tudo. Disse que jamais colocaria o filho em risco, que sim, tinha dívidas, mas nada que justificasse aquilo. As investigações paralelas confirmaram que suas relações com o suposto agiota haviam esfriado meses antes. Nada concreto, nada utilizável, apenas uma sombra de possibilidade. Enquanto isso, a mãe de Felipe, em entrevistas, emocionadas, repetia que o marido não tinha nada a ver com aquilo. Mas as câmeras captavam algo nos olhos dela, algo entre medo e dúvida. Não era exatamente desconfiança. Era mais parecido com alguém que estava tentando desesperadamente acreditar em algo mesmo sem ter certeza. Os próprios investigadores notaram isso. Alguns achavam que a mãe escondia algo. Outros achavam que ela apenas estava sendo engolida pela culpa. Afinal, ela havia sido a última a ver Felipe. Ela havia deixado o menino sozinho por alguns minutos. Ela havia aberto a janela, ela havia tirado a roupa do varal e ela havia demorado tempo suficiente para que tudo acontecesse. Era impossível não sentir o peso disso. A imprensa, claro, começou a explorar essa narrativa.
Manchetes cruéis surgiam com frequência. Negligência? Coincidência demais? A mãe que saiu por 3 minutos. Isso gerou uma pressão ainda maior sobre a família. Eles passaram a ser atacados, julgados, condenados por pessoas que nada sabiam do caso. Em certo momento, a mãe de Felipe parou de aparecer em entrevistas. Passou a viver enclausurada. O pai, por outro lado, tornou-se combativo. Participava de programas policiais, fazia buscas por conta própria, colocava cartazes pela cidade inteira. Alguns acreditavam que a postura dele era a de um pai desesperado. Outros achavam que era uma tentativa de criar um álibi social. Tudo era duvidoso. Tudo podia ser interpretado de várias formas. A polícia, pressionada, decidiu ampliar o raio da investigação. Passaram a trabalhar com a hipótese de que um predador itinerante estivesse envolvido. Alguém que passara por ali naquele dia, alguém que conhecia a área, alguém que fugiu para outra cidade. Isso criava mais problemas do que soluções, mas às vezes soluções surgem exatamente de onde não se espera. Um caminhoneiro que havia passado por São Bento naquele domingo afirmou ter visto uma Kombi branca estacionada a poucos metros da rua da casa da família. Na época, ninguém deu grande importância. Kombis brancas eram comuns, muito comuns. Mas essa Kombi em particular tinha 2 detalhes. Não tinha placas e estava com o para-choque amassado. O caminhoneiro disse que viu um homem alto, magro, de boné, parado ao lado do veículo, fumando nervosamente. Quando mostraram fotos de suspeitos, o caminhoneiro não reconheceu ninguém. E assim, o testemunho acabou engavetado. Mas anos depois, muito depois do caso ser considerado praticamente morto, esse pequeno detalhe voltaria a perseguir os investigadores, porque uma Kombi branca sem placa se tornaria a peça central de outro desaparecimento na mesma região. Só que, em 2005, quando tudo ainda era confuso, a informação soava mais como coincidência do que pista. A polícia precisava de fatos, não de suposições. Ao mesmo tempo, relatos começaram a surgir de outros bairros. Uma senhora disse que, no dia anterior ao desaparecimento, tinha visto um homem observando a rua, como quem estudava algo. Ela descreveu esse homem como alguém de expressão dura, olhar fixo, que parecia estar esperando alguém. Disse que ele estava lá cedo, depois mais tarde, sempre parado, sempre observando. Quando perguntaram por que ela não avisou antes, ela disse que não achou estranho na hora. Tem tanta gente que fica parada na rua, poderia ser qualquer coisa. Sua descrição, no entanto, era vaga e incompatível com outras testemunhas. O retrato falado gerado se tornaria um dos mais inúteis da história do caso. Um rosto genérico, sem identidade, sem traços marcantes. O tempo passava, e quando os meses se tornaram anos, o caso começou a parecer sem solução. Mas havia algo profundamente errado. Algo na investigação, pequeno e aparentemente insignificante, que só seria notado muito mais tarde. Em todas as buscas feitas nos primeiros dias, varreduras, cães farejadores, incursões em terrenos baldios, coletas de objetos próximos, um detalhe passou despercebido. Uma pessoa jamais deveria ter estado onde disse estar. Alguém cuja presença à primeira vista parecia normal, mas cuja cronologia não batia. E esse erro tão simples, tão pequeno, só seria entendido quase 2 décadas depois, quando uma investigadora mais jovem revisou centenas de depoimentos arquivados em caixas esquecidas no porão da delegacia. Naquele início, nada disso era claro. Naquele início, o que havia era apenas a casa silenciosa, a rua ainda mais quieta e uma família se desfazendo. O pai passou a dormir no sofá. A mãe começou a ter ataques de pânico. Os vizinhos começaram a evitar contato. A rua, antes cheia de crianças brincando, ficou vazia. Era como se o desaparecimento de Felipe tivesse sugado toda a vida daquele lugar. O caso nunca foi oficialmente fechado, mas com o tempo virou apenas um arquivo acumulando poeira. Até que algo começou a mudar. Uma mudança que ninguém esperava. Uma pista que não só ressuscitaria o caso,
como revelaria algo ainda mais sinistro do que qualquer pessoa imaginou no dia em que Felipe desapareceu. A nova pista que reacendeu o caso surgiu de onde ninguém esperava. Não foi uma ligação anônima, não foi um depoimento tardio, não foi uma confissão de alguém preso por outro crime. Veio, na verdade, da própria burocracia. Algo tão banal que parecia impossível ter sido ignorado por tanto tempo. Uma investigadora recém-chegada à delegacia de São Bento, chamada Joana Azevedo, foi designada para revisar os casos antigos como parte de seu treinamento. Era uma tarefa tediosa que a maioria dos policiais considerava castigo. Mas Joana tinha um olhar obsessivo por detalhes, e isso a levaria a algo que mudaria completamente o rumo do caso Felipe. Enquanto folheava relatórios envelhecidos, amarelados pelo tempo e pela negligência, algo chamou sua atenção. Uma folha anexada fora da ordem na pasta do desaparecimento. Um simples papel com um depoimento curto, de apenas 3 parágrafos, colado com um clipe enferrujado. Era de um vizinho que morava 2 quarteirões acima da casa de Felipe. Um homem chamado Nelson Pereira, então com 52 anos. No depoimento, ele afirmava que na tarde do desaparecimento havia visto um homem saindo de uma área de mato raso nos fundos do bairro. Uma área que, na época, não era cercada e ficava próxima de um galpão abandonado. Segundo Nelson, o homem caminhava rápido, carregando algo sob uma camisa enrolada nos braços. Ele não conseguiu ver o que era, apenas percebeu que o sujeito parecia nervoso. A descrição era vaga. Altura mediana, magro, barba rala, boné azul. Nada demais. O que intrigou Joana, porém, não foi a descrição, mas o horário. O depoimento dizia que o homem foi visto às 13h58, quase exatamente o período estimado de quando Felipe desapareceu. Isso não seria estranho se não fosse por um detalhe crucial. O vizinho que deu esse depoimento não estava na cidade naquele dia. Essa informação não estava em nenhum relatório policial, mas apareceu porque Joana, por hábito, verificou o nome do homem em outros arquivos e ali encontrou o motivo da inconsistência. Nelson havia registrado um boletim de ocorrência na polícia de outra cidade, a 215 quilômetros dali, às 14h22 do mesmo dia. Era impossível que ele estivesse em São Bento naquele momento. Ele teria precisado se teletransportar, o que significava que seu depoimento era uma mentira completa. Ou alguém havia assumido a identidade dele no dia para criar uma falsa pista. Essa descoberta fez o sangue de Joana gelar. Ela levou o papel até seu superior, o delegado Milton, que ficou em silêncio por longos segundos, encarando o documento como se estivesse vendo um fantasma. Ele sabia exatamente o que aquilo implicava. Alguém plantou um depoimento falso dentro da investigação. E o pior, ninguém percebeu por quase 20 anos. O delegado convocou imediatamente uma reunião fechada. O caso, antes adormecido, agora pulsava com uma nova urgência. A primeira pergunta era: quem teria interesse em criar uma pista falsa exatamente naquele ponto da cidade? E, mais importante, quem tinha acesso ao inquérito a ponto de inserir um depoimento que sequer deveria existir? Isso significava, inevitavelmente, que a pessoa envolvida tinha alguma relação com a polícia. Ou era um policial, ou era alguém próximo o suficiente para entrar na delegacia sem levantar suspeitas. Ou era alguém que, na época, possuía influência sobre os investigadores, ou até medo deles. Quando começaram a puxar o fio, perceberam algo assustador. Nelson Pereira, o vizinho, havia morrido em 2008, apenas 3 anos, após o desaparecimento de Felipe. A causa da morte? Oficialmente um infarto, mas havia rumores no bairro de que ele vinha brigando com alguns homens desconhecidos que apareciam na porta de sua casa exigindo dinheiro. Também havia relatos de que ele parecia constantemente paranoico, olhando para trás enquanto caminhava e trancando todas as janelas mesmo durante o dia. O problema é que nenhum desses relatos tinha sido registrado oficialmente. Eram apenas boatos carregados pelo vento e esquecidos com o tempo. A morte dele nunca foi investigada profundamente, afinal a conclusão médica era simples e definitiva. Mas agora,
Com a ligação desse homem ao caso Felipe, tudo ganhava nova dimensão. A investigadora Joana procurou antigos vizinhos de Nelson, antigos amigos, familiares distantes, qualquer pessoa que pudesse explicar por que ele teria dado um depoimento falso, ou por que alguém teria dado um depoimento em seu nome. Foi então que surgiu a primeira grande revelação. Nelson não era apenas um vizinho aleatório. Ele tinha sido o único adulto que, de acordo com testemunhas, viu Felipe brincando na rua nos dias anteriores ao desaparecimento. Em outras palavras, ele sabia que o menino costumava brincar sozinho. Sabia que a rua ficava vazia. Sabia que a mãe às vezes entrava e saía rapidamente para cuidar da casa. Ele tinha observado tudo. Isso por si só não provava nada, mas levantava uma sombra. Os investigadores precisavam descobrir se Nelson tinha algum histórico que pudesse ligá-lo a crimes contra menores. E foi aí que encontraram a segunda peça desse quebra-cabeça. Nelson havia sido investigado, mas nunca condenado, por tentativa de sequestro nos anos 80. O caso acabou arquivado por falta de provas. Na época, ele trabalhava como motorista de transporte escolar. Depois disso, mudou de cidade e mudou de profissão algumas vezes, mas nunca deixou completamente a região. Com essa informação, a polícia se perguntou: se Nelson realmente estava envolvido no desaparecimento, teria ele agido sozinho? A resposta parecia improvável. As circunstâncias, execução rápida, ausência total de vestígios, o falso depoimento na investigação, tudo apontava para algo maior. Uma rede, uma estrutura, não um ato isolado. Mas havia outro problema. Se ele estava envolvido, por que alguém teria criado um depoimento falso em seu nome? Para culpá-lo? Ou para tirá-lo do foco? Joana acreditava que o segundo cenário era mais provável. Plantar uma falsa pista. Dele vendo um homem suspeito, desviaria a investigação para longe dele e ainda criaria um elemento de confusão geográfica. A área de mato, o galpão abandonado. Lugares que foram de fato vasculhados com cães por dias, mas não levaram a nada. Talvez porque nunca houve nada lá. Talvez porque tudo não passou de uma distração cuidadosamente planejada. E então surgiu a terceira descoberta, e essa seria a mais perturbadora até agora. Ao revisar a lista de pessoas que estavam na delegacia nos dias seguintes ao desaparecimento, fazendo perguntas, oferecendo ajuda, entregando panfletos, um nome apareceu que também aparecia na lista de vizinhos que haviam dito conhecer Nelson. Um homem chamado Arlindo Santana, pedreiro, amigo ocasional de Nelson, que morava no bairro vizinho. Ele não parecia importante até que Joana encontrou seu registro criminal. Arlindo havia sido preso em 2001 por agressão, mas soltou-se poucos meses depois. Nada anormal. No entanto, em 2005, exatamente o ano em que o caso Felipe esfriou, ele foi preso novamente em outra cidade por suspeita de envolvimento em um esquema de sequestro de crianças para adoção ilegal. A polícia nunca conseguiu provar nada. Nenhuma criança foi encontrada. Nenhum documento real foi apreendido. Mas ele estava lá, no radar, no tipo de crime que espelhava o desaparecimento de Felipe. Quando confrontaram seu nome com o suposto depoimento falso de Nelson, viram algo estarrecedor. A caligrafia do depoimento era extremamente parecida com a de Arlindo, presente em um antigo documento de emprego anexado ao processo criminal de 2005. Essa coincidência era grande demais para ser ignorada. A polícia decidiu reabrir o caso de maneira oficial, e quando foram atrás de Arlindo, descobriram que ele havia desaparecido em 2012. Simplesmente sumiu. Abandonou a casa onde vivia. Deixou roupas, documentos, contas pendentes. Nada indicava que tivesse fugido voluntariamente. Nada indicava crime. Era como se alguém tivesse apagado sua existência do mapa. Com essas novas peças, uma teoria começou a tomar forma dentro da equipe. Felipe não foi vítima de um predador isolado. Não foi levado por um psicopata desconhecido. Não foi um acidente. Foi um sequestro planejado, cometido por um grupo organizado que agia na região. Um grupo que conhecia rotinas, horários, pontos cegos, hábitos das famílias.
Um grupo que tinha gente dentro da comunidade. Um grupo que tinha gente dentro do sistema. Isso explicaria o sumiço perfeito. Explicaria o falso depoimento. Explicaria o desaparecimento de Arlindo. Explicaria o medo irracional de Nelson antes de morrer. Mas faltava a peça principal. Por quê? E, acima de tudo, para onde Felipe havia sido levado? E foi exatamente essa pergunta que levaria Joana a uma descoberta ainda mais perturbadora. Uma descoberta que, pela primeira vez em 20 anos, traria à tona o nome de alguém que havia passado completamente despercebido no dia do desaparecimento. Alguém que não deveria estar lá, mas estava. E sua presença muda tudo. A madrugada se arrastava como uma corda pesada, e cada minuto parecia apertar ainda mais o nó que prendia o peito de todos que acompanhavam o caso. O resgate de Laura tinha sido o momento de maior tensão na vida de Aurora, mas o fim da noite ainda guardava respostas e feridas que precisavam ser abertas. Porque, quando a menina foi colocada dentro da viatura, protegida por um cobertor térmico e amparada por 2 paramédicas, a investigação estava longe de terminar. Elias estava desaparecido. Assim que a equipe desceu ao porão e encontrou Laura semi-inconsciente, respirando com dificuldade, Aurora sabia que aquele não era o tipo de criminoso que fugia ao acaso. O ambiente era organizado, calculado, preparado. Uma prisão silenciosa montada com a frieza de quem não lida com impulsos, mas com planejamento. No caminho de volta, ainda com a adrenalina corroendo os ossos, Rivera analisava em voz alta. Ele não fugiu por medo. Ele se preparou para isso. Ele tem outro ponto. Seguro. Aurora encarou pela janela a estrada úmida cortada pelo farol da viatura. Não é um amador, ela respondeu. Ele viveu nesse padrão por anos. Talvez décadas. A gente só achou a superfície. Os paramédicos do outro carro confirmaram. Laura estava desidratada, traumatizada, mas sem ferimentos graves. A menina murmurava frases desconexas, repetindo palavras como crescimento, projeto, e não fazia sentido. Ninguém entendia. Ainda. Porque o que descobririam a seguir transformaria aquele caso, já absurdo, em algo muito maior do que o sequestro de uma criança. Ao amanhecer, a equipe retornou ao sítio com apoio ampliado. O objetivo era um só: rastrear Elias antes que ele desaparecesse de vez. No entanto, quando reviraram a casa principal, uma construção simples, mas com cômodos trancados por dentro, encontraram algo que mudou tudo. Uma coleção de cadernos. Não eram diários comuns, eram cadernos de pesquisa, diagramas, anotações, amostras prensadas entre o papel, fotos de plantas, estruturas celulares. E entre tudo isso, desenhos de crianças, várias, dúzias delas, com datas, altura, peso, nível de adaptação, potencial. Aurora sentiu o estômago revirar. Ele fazia isso há anos, sussurrou Rivera, muito antes da Laura. Mas onde estavam essas crianças? Sumiram, fugiram, foram devolvidas? Ou algo pior? As páginas levantavam perguntas que ninguém estava preparado para responder. E então, na última caixa, Aurora encontrou um envelope, espesso, com o nome de Elias escrito num traço tremido. Lá dentro havia recibos de compras, ferramentas, medicamentos veterinários, GPS marcando áreas específicas no mato, e no final, 3 coordenadas circuladas em vermelho. A investigação, até então complexa, ganhava agora um nível completamente diferente. Vamos dividir equipes, ordenou Aurora, uma para cada ponto. A primeira coordenada levava a um pequeno barranco à beira de um córrego. Nada além de vegetação densa e alguns fragmentos de madeira antiga. A segunda os guiou a um depósito destruído pelo tempo, com restos de armadilhas enferrujadas e caixas vazias. Nada que provasse qualquer ligação com Elias. Mas a terceira apontava para uma área isolada, de mata fechada, onde não havia trilha, marca de pneu ou qualquer sinal de passagem recente. A equipe precisou avançar abrindo caminho com facões. O ar ali era pesado, úmido, quase difícil de respirar. Foi Rivera quem viu primeiro.
um brilho de metal, sob folhas secas. Aqui! Gritou. Quando removeram a vegetação, encontraram uma tampa metálica, pesada, presa ao chão. Um alçapão. O som que fez ao ser aberto ecoou como um gemido. A escadaria descia fundo, até alcançar um corredor de concreto. Havia fios, lâmpadas antigas, um cheiro ácido que ardia as narinas. Aurora acendeu a lanterna e começou a caminhar. As paredes estavam cobertas de desenhos de plantas, raízes, brotos, organogramas e, em letras pequenas, em centenas de repetições, uma frase: ciclo perfeito. Mais adiante, uma sala. No centro, uma mesa metálica, frascos, pipetas, tubos e folhas de papel espalhadas, onde Elias descrevia tudo: suas teorias, suas frustrações, suas tentativas fracassadas de replicação. Mas o pior estava no canto, protegido por uma lona grossa. Quando puxaram a lona, Aurora estremeceu. Havia ali 5 pequenas caixas térmicas, cada uma com o nome de uma criança desaparecida nos últimos 20 anos. Casos arquivados como fugas, como sumiços sem causa definida como acidentes. Dentro das caixas, porém, não havia corpos. Havia amostras de cabelo, unhas, fios de roupa, objetos, registros e uma frase repetida em todas as fichas: descarte, inútil ao ciclo. Aquela descoberta encerrava qualquer dúvida. Elias vinha capturando crianças, analisando, observando e descartando as que não se encaixavam em seu delírio. Mas então surgiu a pergunta que queimava no ar: por que Laura foi mantida viva? E foi aí que acharam a última gaveta. Dentro dela, um caderno diferente, mais novo. As páginas tremiam como se o papel tivesse sede. Ali, Elias escrevia uma única coisa, sempre com a mesma fixação: ela é a primeira que se ajusta ao padrão. Foram horas catalogando tudo, horas tentando entender. Mas enquanto a equipe fazia seu trabalho, o rádio da viatura apitou com urgência. Unidade 2 chamando central. Temos visual do suspeito. Elias tinha sido localizado. A poucos quilômetros dali, caminhando às margens da estrada, como se fosse apenas mais um homem indo para lugar nenhum. Carregava uma mochila pequena e um chapéu surrado. Não correu quando viu as viaturas. Não tentou resistir. Apenas ergueu as mãos lentamente. Quando Aurora se aproximou, ele a encarou com um sorriso pequeno, torto, como se tudo aquilo fosse parte de um plano muito maior. Eu estava esperando por vocês, disse ele calmamente. Você sequestrou uma criança. Aurora rebateu, voz firme. Não. Elias respirou fundo. Eu estava salvando o futuro. Aquilo fez um arrepio correr pela espinha de todos. Elias não falou mais, mas também não precisou. A confissão já estava escrita nas paredes, nos cadernos, nos porões escondidos, nos rastros que ele deixou ao longo de 2 décadas. A conclusão formal do caso levou mais de 4 meses. A perícia se debruçou sobre todos os materiais encontrados. A equipe voltou às famílias antigas, abriu investigações secundárias, revisitou arquivos esquecidos. O Brasil inteiro assistiu ao desenrolar daquele horror com perplexidade. Laura, após semanas de acompanhamento psicológico, voltou para a família, fisicamente saudável, mas emocionalmente marcada pelo silêncio do cativeiro. Ela não lembrava de tudo, talvez por proteção, talvez por trauma. Elias foi considerado lúcido, capaz, consciente, condenado. Mas havia uma sensação que Aurora não conseguia afastar, porque enquanto Elias era levado pelos agentes, ele se virou uma última vez, encarando Aurora como quem entrega uma mensagem que ninguém pediu. O ciclo continua, inspetora, sempre continua. Aurora nunca soube exatamente o que ele quis dizer. Mas uma coisa era clara. O caso de Laura não era um acidente. Era apenas o único que o Brasil conseguiu salvar a tempo. E no fundo daquele porão, entre papéis e delírios, eles encontraram provas suficientes para acreditar que muitos outros casos, muitos outros nomes, jamais tiveram a mesma sorte. O caso foi encerrado, mas suas sombras nunca foram.